Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de banco de dados. Estamos iniciando a nossa primeira aula do módulo 2. Só lembrando que essa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas e eu sou o professor Hailton Wesley. Bom pessoal, como nós já avançamos bem em relação à parte teórica, vamos agora começar uma transição, tá? Uma transição para a prática, tá? Mas antes de irmos para a prática, eu resolvi tratar de alguns assuntos que talvez será muito necessário, tá? Muito mesmo, para que a gente consiga ter uma curva de aprendizado bem acentuada. A primeira delas é entender de fato o que seriam essas instâncias. Depois vamos falar de tipos de dados e depois os principais comandos agrupados em DDL, tá? Vamos lá. Entendendo instância, tá? Entendendo instância. É muito importante, pessoal, a gente primeiro fazer logo uma reflexão do que seria banco de dados, tá? Banco de dados. Banco de dados é uma representação do minimundo, tá? Aquilo que já discutimos em aulas anteriores. Só que é o seguinte, toda vez que você pensar em banco de dados, toda vez que você for pensar em construir um sistema que tenha necessidade de armazenamento de dados, você vai ter que fazer o seguinte levantamento. Primeira coisa que eu tenho que fazer é, o que é que eu vou guardar? Né? O que é que eu vou armazenar? Digamos que eu trouxe aqui o exemplo de um carro. Eu vou criar aqui um sistema, onde esse sistema ele vai ter, vai armazenar informações de um carro. Carro, nesse exato momento, tá, pessoal, é que nós chamamos de entidade, tá? Mas só que nessa transição, carro é o nome da minha tabela. É o nome da minha tabela, tá? Por que isso, professor? Tabela. Porque é isso que funciona, tá, pessoal? O banco de dados, ele organiza as informações de forma estruturada, ou seja, em colunas, tá? E as instâncias, né? E as instâncias são armazenadas nas linhas, tá? E em outras literaturas, vamos chamar de tuplas. Então, assim, carro, tá? Carro, aquilo que a gente viu como entidade, tá? Nessa transição a gente já vai começar a falar que carro é o nome da minha tabela. E os atributos que nós vimos, tá? E os atributos serão as minhas colunas. Professor, agora estou começando a compreender. Então, instância é o que eu estou armazenando em relação a aquele item? Sim. Por exemplo, a minha primeira instância aqui, quem é? Fiat, preto, sedã e o peso de 3.000 quilos. Tá? Então, essa é uma informação referente a alguma coisa que foi preenchido com base nos atributos que eu descrevi na criação da minha tabela. E aí, para revisar, nós já sabemos que atributo é aquilo que dá característica, né? Que dá ali, digamos assim, informações do que seria essa tabela. Tá? Então, eu tenho aqui a minha tabela carro. Essa minha tabela carro vai armazenar informações da marca, da cor, do modelo e do peso. Então, as informações preenchidas são as instâncias, ou seja, aquilo que está relacionado a alguma coisa. Tá certo? Compreendido? Ford, azul, sedã, 3.200 é uma outra instância, ou seja, é relacionado a um outro carro. Tá certo? Mas você perceba que tudo é organizado, tá? Ó, no seu devido lugar. Tudo é organizado no seu devido lugar. Ou seja, isso são informações guardadas de forma estruturada. Cada um respeitando o seu tipo e sendo guardado no atributo correto. E aí, novamente, eu vou recapitular. Como nós já estamos migrando para o banco de dados, ou seja, quando a gente falar de atributo, é a mesma coisa que falar de coluna. Quando eu falar de tabela, nome da tabela, é a mesma coisa que estamos falando da entidade. Tá certo? Então, eu resolvi trazer isso, deixar um pouco mais claro, para que vocês possam aí abrir a mentezinha de vocês, para quando a gente já for lá para o banco de dados, você não ter tanta dificuldade, tá bom? Então, eu vou reforçar mais um pouquinho, para você poder compreender. Toda vez que nós falarmos de tabela, nome da tabela, né?
nós estamos falando da entidade, ou seja, é aquilo que eu vou armazenar. A exemplo, né? Eu vou criar aqui uma tabela para aluno, que vai armazenar informações de um aluno. Ou seja, o nome da minha tabela é a entidade. Agora, o atributo, idade, local de nascimento, data de nascimento, essas coisas são os atributos que nós vamos construir em colunas. Tá? Então, é basicamente isso. Então, a estrutura de armazenamento de um banco de dados é em tabelas. Certinho? E aí, pessoal, como eu já tinha falado para vocês, que essa disciplina de banco de dados, ela se parece muito com alguns temas, se parece muito com a disciplina de lógica de programação, onde a gente fala do tipo de dados, tá? Tipo de dados e algumas outras características que nós iremos ver mais adiante, tá? Então, eu resolvi dar uma reforçada nesse tema, tá? Então, pessoal, aqui para banco de dados, nós temos aqui alguns tipos, tá? Alguns tipos de dados que nós vamos estudar. Temos os tipos de dados numéricos inteiros, tipo de dados numérico, números fracionários, caracteres, data e hora e booleano. Vamos estudar cada um deles. Os tipos de dados numéricos inteiros, pessoal, e aqui eu faço abro parênteses aqui para explicar um pouco para vocês o que seria isso. Toda vez que vocês ouvirem falar que vai armazenar uma informação e que você já tem em mente, né, lá no seu estudo de caso, que você foi lá fazer uma pesquisa de campo e lá você identificou que aquele campo ali, aquela coluna vai receber um tipo de dado inteiro, é só você fazer uma reflexão do tipo: números inteiros são aqueles que não são fracionados. A exemplo, idade. Idade é um número inteiro, tá? 30 anos, 40 anos, 50 anos. Não existe idade 51,2. Não existe, tá? Números inteiros. Então, toda vez que você ouvir né, lá no seu estudo de caso, você perceber que aquela coluna ela só vai poder receber valores inteiros, e aí você vai declarar com valores inteiros, tá? O tipo de dados inteiros, perdão, e aí você poderá escolher entre esses 4 tipos de dados, tá? Esses 4 tipos de dados inteiros, tá? Qual é a característica, né? Qual é a diferença deles, tá? Em relação entre eles, tá? Então, assim, toda vez que você perceber que aquela sua coluna, ela vai receber um tipo de dado, porém, o alcance dela é de 0 até 56 bits, tá? Toda vez que você perceber que aquele valor ele vai estar dentro dessa faixa, aí você vai declarar aquela sua colunazinha lá, né? E nós já sabemos que aquela coluna é o mesmo que os atributos, você vai chamar essa aqui de init, tá certo? E assim sucessivamente. Nós temos aqui a small int, tá? Que já tem um intervalo maior, com a diferença que ela já pega valores negativos, tá? Que ela já pega valores negativos, então ela tem esse intervalo maior. Nós temos o int, que é um dos mais utilizados, que ele já pega aí um valor na casa já de bilhões, tá? Já pega na casa de bilhões, tanto negativo até o positivo, e o big int, que aí é um número aí bem grande, tá? Mas aí você pergunta: e aí, professor, qual desses 4 tipos eu irei declarar? Qual desses 4 tipos eu irei declarar? É aí que mora o estudo, tá? É aí que mora o estudo. Vamos lá. Digamos, pessoal, que você é um aluno que realmente está projetando um sistema robusto, porém leve. Quando a gente está no começo, né, dos estudos de banco de dados, por padrão, a maioria vai declarar valores inteiros do tipo int. Por quê? Porque geralmente ele já vai ali, além de ser mais fácil de digitar, né, mais fácil de memorizar, e está ali entre um valor intermediário, ou seja, não vai ocupar muita memória, tá? Então, toda vez que você pensar em tipo de dado, né, que você quiser construir um sistema enxuto e leve, você vai lembrar no armazenamento. Se você já cria uma coluna
e já procura reservar uma grande gama de memória, teoricamente você vai ter um sistema um pouco pesado, tá? Um pouco grande demais, tá? Para fazer uma coisa simples. Então, a declaração do tipo, ela vai muito nesse sentido, tá? Aquele seu tipo de dado, qual é o tamanho da informação que ele vai absorver? Qual é o tamanho da informação que ele vai absorver? E aí, quando você faz essa pergunta, aí você vai saber, essa informação aqui, já que vai armazenar data de nascimento, já que vai armazenar a idade de uma pessoa, né? O small int funcionaria perfeitamente, tá? Perfeitamente. Até mesmo o time int, o primeiro. Então, funcionaria perfeitamente, tá? Então, não há necessidade, se você vai criar uma coluna para armazenar a idade, não há necessidade de você declarar como big int. Não há necessidade. Porém, se você declarar, o seu banco de dados, ele vai rodar tranquilamente. Ele não vai dizer que isso aqui está errado, tá? Se você declarar que aquilo ali, né, aquele tipo inteiro, né, você colocou que vai ser um big int, né, o seu banco de dados ele vai rodar sem nenhum problema. Porém, né, pelas questões de boas práticas, a gente sempre recomenda que o aluno faça esse estudo de caso e aí procure identificar. Aquele campo ali vai receber um dado como uma idade, por exemplo, não precisa ele declarar como big int, porque já é um espaço demais, já é memória demais, tá? Mas se você declarar como inteiro, já dá pra gente começar, tá certo? Agora, se você vai declarar, né? Se você, por exemplo, se você vai, digamos, você vai declarar valores muito altos, por exemplo, a quantidade de itens de estoque. Tem itens em estoque de algumas empresas que supera milhões. Aí beleza, não dá para colocar small int, já tem que ser int para frente. Por exemplo, eu vou ter esse campo aqui que ele vai armazenar, essa coluna aqui que vai armazenar a quantidade, né, de itens do que está lá no estoque. Ou seja, a gente tem aí no caso aí vários exemplos de grandes atacados que tem na casa de milhões de produtos em seus estoques. Então, nesse caso aí, de acordo com o seu estudo de caso, beleza, dá para colocar um big int ou até mesmo só o int, tá certo? Então, é nesse sentido que você vai estudar. Tem um porém. Lembre, pessoal, aqui que vai entrar agora o segredo. O próximo tipo é o fracionário, tá? O próximo tipo é o fracionário. Então, qual a diferença entre o inteiro para o fracionário? Quando você declara um tipo inteiro, ele não vai conseguir absorver valores fracionados, tá? Pode ser que ele ignore as casas decimais, tá? Em algumas tratativas, tá? Por exemplo, digamos que você vai, por um erro seu, né? Ou até mesmo que se confundiu, você declarou lá que o preço, naquela coluna lá chamada preço, você colocou como int, tá? Você colocou como int. Porém, é muito comum que os preços de alguma coisa seja fracionado. Isso aqui custa R$10,50. Ou seja, não dá para declarar valores fracionados usando os tipos dos números inteiros. Você vai ter que declarar aqui nos tipos fracionários, tá? Então, sempre você tem que lembrar disso, tá bom? Vamos lá. Números inteiros, você vai sempre lembrar que os valores que serão armazenados, tá, serão valores inteiros. Aí você vai utilizar os tipos disponíveis lá. Se no seu estudo de caso você analisou que esta coluna aqui ela vai poder receber valores fracionados, aí você pode escolher um desses 5 tipos aqui, tá? Sempre lembrando a faixa de compreensão desses números, tá? Decimal é o menor e aí ele vai subindo gradativamente. É muito comum nos bancos de dados as pessoas utilizar ou real ou float, tá? É muito comum. O Money também as pessoas costumam usar bastante, mas isso varia muito de como é que vai ser o seu estudo de caso. Nós vamos fazer o máximo de experiência possível, mas é muito importante que vocês tenham essa compreensão. Primeira compreensão, os tipos numéricos são 2. Nós temos os inteiros e temos os fracionários. Além disso, é importante você compreender que cada tipo desses dados numéricos,
eles têm os tipos numéricos deles lá, inteiros, e temos os tipos numéricos fracionados. E aí você vai escolher quanto a faixa de armazenamento, tá? Quanto a faixa de armazenamento, certinho? Espero que tenham compreendido, tá? Bem tranquilo, por enquanto estamos falando somente de tipo. Eu tô falando um pouco rápido, né? Tô dando uma acelerada. Por quê? Porque tudo isso aqui parte de uma premissa que vocês já viram lá em lógica de programação, tá? Lá em lógica de programação, acredito que o professor já levantou essas informações com vocês, tá? Então, por essa razão, embora algumas nomenclaturas aqui podem estar diferentes, mas a essência é a mesma, tá? A essência é a mesma e não muda, tá bom? Vamos para os caracteres, tá? Bem interessante essa temática dos caracteres, tá bom? Não sei se vocês já viram o termo string lá em lógica de programação. Caracteres é como se fosse ele, tá? É a palavra lá string, lá da lógica de programação. Os tipos texto, na verdade. Os tipos texto, lá na verdade, ou até mesmo alfanuméricos, lá em lógica de programação, tá? Então isso depende muito da literatura e como o professor de lógica de programação de vocês abordou, tá? Mas o tipo de dado, caracteres, é como se fossem os alfanuméricos ou os tipos de texto, tá bom? E aqui segue as mesmas características de quanto à capacidade de armazenamento. O interessante de se usar alguns desses tipos aqui é que você consegue dizer exatamente qual é o limite de que você vai permitir o armazenamento. Por exemplo, digamos que eu vou criar lá uma coluna para armazenar o nome da pessoa. O nome da pessoa. E aí eu vou dizer assim, olha, por questões estratégicas, eu vou colocar esse campo aqui, onde vai permitir que o usuário digite até 200 caracteres. A partir de 200 caracteres não vai ser permitido. Então, você pode fazer isso, tá? Então, você tem aí alguns tipos de dados, tá? Que você pode estar trabalhando. Por exemplo, o N varchar, aí quando você vê esse parêntese, o N, né? Esse Nzinho aí que está dentro do parênteses, você pode substituir pela quantidade de caracteres que você vai permitir que seja armazenado, tá certo? Por exemplo, digamos que eu vou utilizar lá, né, eu criei minha coluna chamada nome, né, nome do aluno, por exemplo, e o tipo dela vai ser um tipo varchar, tá? Varchar, aí entre parênteses 200, ou seja, eu estou criando. O que significa isso? Eu estou criando uma coluna chamada nome do aluno, do tipo caractere, que vai permitir o armazenamento de até 200 caracteres. Então essa é a leitura que você vai fazer. Então, embora você possa delimitar essa quantidade de armazenamento, a própria, né, cada tipo desse, ele tem uma limitação. Por exemplo, o N varchar até 4.000 caracteres, o varchar até 8.000 caracteres, o nchar, ele tem até 8.000 caracteres, mas com comprimento fixo, completado com brancos, tá? Temos o char também, que é até 8.000 caracteres, com a mesma descrição do anterior, e temos os tipo texto, tá? O text, né? Em algumas literaturas, o tipo text, que ele tem aí alguns bilhões de caracteres permitido, até 200 bilhões de caracteres, alguns 2 bilhões e 147.483.647 caracteres, tá? Então, é nesse sentido que vocês vão estudar, tá bom? Então, tudo isso aí é importante você dar uma pausa no vídeo, tá? Se for o caso, dar uma pausa nesse vídeo, anotar quais são os tipos, tá? Porque lá na frente a gente vai precisar, tá certo? Vamos lá. Temos também o tipo de data, tá? Assim como hora, tá bom? Então, assim, nós temos aqui hoje, temos dois tipos. Nós temos o Small Date Time, tá? Que ele vai pegar a hora e a data variando entre o intervalo do 1 de 1900 até o 6 do 6 de 2079. Precisão da hora é até precisão de hora é até os segundos. Temos o Data Time também, tá? Muito utilizado também, que ele varia, ele já tem um intervalo um pouco maior, que já é de 1 de 1753 até o 31 do 12 de 9.999. Precisão de data é até os centésimos de segundo, ou seja, é um pouco mais preciso, tá? Mas tudo isso a gente vai criar alguns exemplos para tentar exemplificar tudo isso aí para vocês.
Temos o tipo booleano, que é o tipo bit, que ele vai assumir somente dois valores, 0 ou 1. Professor, ainda estou na dúvida quanto a esse tipo booleano. Basicamente assim, pessoal, em alguns momentos, na programação de sistemas, né, na programação de alguma coisa, você vai ter que decidir se, por exemplo, vai criar um tipo lá de status de alguma ação. Por exemplo, o saque foi permitido ou não? Aí são dois valores, sim ou não, tá? Então, aquele aluno é maior de idade ou menor de idade? É sim ou não? Então, em alguns casos, o booleano é utilizado nesse sentido e certamente o professor lá de lógica de programação esclareceu bem você em relação a esse assunto, tá? Então, não vamos perder muito tempo, vamos avançar mais um pouquinho, porque tem muita coisa interessante para a gente poder ver, tá? Bom, pessoal, já que nós já superamos essa questão de instância, já que nós já superamos a questão de tipo de dados, então agora a gente tem que começar a falar um pouco da nossa linguagem SQL, que é a linguagem que a gente vai trabalhar para criar os nossos bancos, as nossas tabelas, fazer as modificações, as inserções, brincar um pouco, tá? Brincar um pouco. Então, a linguagem que nós iremos utilizar para fazer toda essa movimentação é a linguagem SQL, tá? Então, eu trouxe aqui algumas narrativas para que vocês possam aí compreender um pouco do que a gente vai trabalhar, tá? Então, pessoal, o primeiro passo para aprender SQL é entender que ela trata de uma linguagem declarativa. Professor, o que é isso? O que é essa linguagem declarativa? Deixa eu explicar um pouco para vocês. Nós acabamos de ver, pessoal, sobre a questão dos atributos, né, e a questão dos tipos de dados. Quando a gente fala que é uma linguagem declarativa, é que a gente vai dizer exatamente o que é que a gente quer armazenar e o tipo de dado que ele vai armazenar. Deixa eu refrescar a memória de vocês. Lá, logo nos primeiros slides, eu falei, olha, toda vez que você ouvir falar em entidade, é tabela. Toda vez que você falar em atributo, é coluna. Quando a gente for criar essas tabelas, nós já vamos ter que descrever quais colunas eu vou precisar. E no momento que você diz, eu vou criar uma coluna para armazenar nome do aluno, idade do aluno, endereço do aluno, pai do aluno, nesse momento você tem que declarar também o tipo de dado. O tipo de dado. É no exato momento, tá? Nome do aluno, ele vai ser um varchar de 200 caracteres. Idade do aluno, tipo int. Endereço do aluno, tipo text. Então, tudo isso, tá, pessoal? Você vai ter que obedecer uma sintaxe, tá? Uma sintaxe onde tem que ser exatamente muito preciso, tá? Porque como se trata de uma linguagem, o compilador, se você, por alguma razão, errou, né, alguma letra, alguma vírgula, automaticamente o compilador ele vai dar um erro de exceção, algum erro vai aparecer. Então, o primeiro passo, né, para aprender SQL é entender que essa se trata de uma linguagem declarativa, com a qual nos preocupamos menos em como as coisas são feitas e nosso trabalho passa a ser informar o que queremos fazer, combinando com um conjunto de comandos disponibilizados pelo SQL, tá? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, não tem muita dificuldade, mas a gente vai fazer vários exemplos para que você possa estar compreendendo. Os comandos de linguagem SQL eles são divididos em conjuntos e essa separação é feita de acordo com o que cada comando faz. Comandos que fazem atividades similares são agrupados nos mesmos conjuntos. O primeiro conjunto, né, de comandos que nós vamos utilizar é o DDL, tá? O Date Definite Language. Esse conjunto de comandos é quem lida com os objetos, criando o banco de dados, criando os esquemas, criando as tabelas, criando os campos e etc. Dentre os mais utilizados, nós temos o Create, o Alter, o Truncate e o Drop. Tá? Então nós temos aí esses 4 aí que é muito utilizado mesmo, então por isso que eu trouxe eles aqui pra gente e nós vamos praticar esses comandos. A sintaxe, eu já aproveito para trazer para vocês sobre a sintaxe de como que se cria uma tabela, né, do banco de dados. Então, para criar, pessoal, uma tabela
nós utilizamos o create, tá? Que é o comando DDL. Depois a palavra reservada table, tá? Que vem de tabela em inglês. Você vai dizer o nome que vai ter a sua tabela, o nome que vai ter a sua tabela. E entre parênteses, tá? E entre parênteses, você vai dizer quais são as suas colunas e o tipo de dados que essas colunas vão absorver. Aqui no caso em questão, nós estamos dizendo que vai ter uma coluna chamada código e essa coluna código vai ser do tipo int, tá? Int. Quem é int? É um tipo de numérico inteiro, tá? E também vai ter uma outra coluna chamada nome, tá? Nome, que vai ser do tipo varchar, que ele vai receber até 50 caracteres, tá? Feito isso, mandou executar. Esse comando aqui é o suficiente para criar uma tabela chamada produto com as colunas código e nome, tá certo? Então, bem tranquilo, bem fácil, tá? Então a gente já dá para ver que SQL não é uma linguagem difícil, tá bom? Vamos para o próximo. Temos também, pessoal, trouxe aqui também algumas explicações, porque assim, o create table, né, quando a palavra o create, ele não cria só tabela, tá? Que fique claro isso, tá bom? Vai criar outras coisas, mas eu vou deixar para explicar isso para vocês mais adiante, tá bom? Então, o comando create, ele cria uma tabela. O comando create, ele cria uma tabela que no nosso exemplo terá o nome produto. A estrutura interna da tabela é inserida dentro dos parênteses, onde vamos colocar as colunas e suas propriedades. Essas propriedades são o tipo, tá? E quando ele fala em propriedade é porque no momento da criação da tabela, além da declaração do tipo, a gente também pode colocar também outras propriedades. A exemplo, um cheque, tá? Um cheque para checar se aquele valor que foi informado, digitado pelo usuário, está dentro de um padrão que a gente determinou. Por aí vai. Então, assim, por enquanto nós vamos trabalhar com essas propriedades mais lá adiante, tá? Mas é importante lembrar que quando a gente cria uma tabela, além dos tipos, tá? Além dos tipos, nós podemos também descrever ali, no momento da criação da tabela, algumas propriedades, tá? Então, aí está um exemplo clássico, tá? Nenhuma dificuldade, onde a gente só colocou o nome da coluna e o tipo da coluna, tá? Não tem aí nenhuma customização adicional, tá? Mas detalhe, novamente eu venho ressaltar, na criação da tabela, no create table, tá? No create table, nós podemos, além disso, customizar melhor, tá? Deixando a sua tabelinha mais bem amarradinha, com alguns comandos interessantes, mas tudo isso eu vou de forma gradativa exemplificando para vocês, tá? Vamos para o próximo. Temos também o comando alt table. É o comando que vai alterar, tá? Alterar alguma coisa da tabela, tá? Alterar. Esse comando ele já vem um pouco mais complexo, ele já tem muitas outras funções, tá? Vou tentar trazer o máximo que puder, tá bom? Então, olha, uma tabela, ela pode ter sua estrutura alterada. Isso é feito por meio do comando alt table. Temos um exemplo de como adicionar uma coluna à tabela. Exemplo, uma tabela chamada de contato, um exemplo fictício. Por exemplo, você criou uma tabela lá chamada contato. E aí depois você observou que precisa incluir uma coluna. Você precisa incluir uma coluna. Como é que faz isso? Você utiliza o comando alter table, repete o nome da sua tabela, depois o comando add, e aí você vai dizer esse add, você vai permitir adicionar uma coluna e depois, logo em seguida, você vai dizer que tipo de dado, tá? Ou seja, esse comando aqui vai adicionar a coluna chamada e-mail, que vai ser do tipo varchar de 255 caracteres, tá? Então, basicamente isso. Professor, tem só esses comandos? Não, vamos ver os outros. Olha o tanto. Isso tudo relacionado a alterar a estrutura da tabela, tá? Então vamos lá. Mas não se preocupe, tá, pessoal? Eu sempre gosto de tranquilizar, tá? Tudo isso aqui, já na próxima aula agora, né? A gente já vai por Postgre,
praticar isso aí, tá? Então, não se preocupe. Já na próxima aula, vamos praticar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para o primeiro. O primeiro é adicionar uma coluna à tabela. Qual é a estrutura da sintaxe? Eu uso o comando alterTable, o nome da minha tabela, depois o comando add. Depois desse comando add, você vai dizer o nome da coluna e logo em seguida o tipo de dado. Para você excluir uma coluna da tabela, para excluir uma coluna da tabela, você vai utilizar o alterTable, o nome da tabela, o comando drop, e aí você vai dizer coluna e logo o nome da coluna que você quer excluir, tá? Ah, professor, eu quero agora alterar o nome da coluna, tá? De uma tabela. Então você vai utilizar o alterTable, o nome da tabela, o comando rename, depois o comando coluna, você vai dizer o nome da coluna atual, aí você vai dizer to quer dizer para, ou seja, o nome da coluna atual para o novo nome, ou seja, você vai renomear essa coluna, tá? Que está com esse nome aqui X, nome coluna. To, aí você vai informar o novo nome da coluna, tá? Então tá uma sintaxe bem interessante, mas não se preocupe, vamos refrisar isso na prática, tá? Acredito que na prática vocês vão conseguir absorver mais rápido. Professor, e se eu quiser alterar o tipo? Mesma coisa. Ah, eu criei uma coluna lá, que eu botei que seria do tipo real, mas eu vi que eu vou precisar de mais espaço. Então, vou ter que modificar para float. Vamos lá. Então, você vai usar o comando alterTable, o nome da tabela, depois altercoluna, o nome da coluna, depois a palavra, o comando tape, e depois o tipo de dado que ele vai passar a ser. Além de alterar os dados da coluna, os tipos de dados de uma coluna, a gente também pode alterar o nome da tabela. O nome da tabela. Como que faz isso? alterTable, o nome da tabela, o comando rename to o novo nome da tabela. Pronto! Muito tranquilo isso, tá, pessoal? Então, não é bicho de sete cabeças, tá? Eu já digo, já de antemão para vocês, é praticar, tá? É praticar, tá certo? Não adianta tentar decorar, tem que praticar, tá? Então você perceba que para nossas provas, né, a gente percebe que já tem aí muita coisa interessante, tá? Muita coisa interessante. Então, tem que praticar para amadurecer, porque pode ser que vocês venham a confundir, pois vocês viram que o comando alterTable são pequenos detalhes que são modificados para criar ações diferentes. Por exemplo, se você quiser alterar alguma coisa, você vê que a estrutura do comando é praticamente o mesmo. Alterando ali talvez um drop, um rename, um altercoluna, um rename to, e também tem outros tipos de alteração que nós vamos ver mais adiante. Então, para isso, vocês precisam praticar, tá? Então, já na próxima aula, nós já vamos aqui direto para o Postgre, fazer algum exemplo, para que vocês possam ver aí na prática como é que funciona a criação dessas tabelas e as modificações, para que vocês possam já ir ambientando. Certinho? Então, pessoal, aguardo vocês aí na próxima aula, tá? E até mais. Estudem, hein?